Bom, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Instituto Focar. Eu me chamo William, sou o responsável de marketing aqui da instituição. A gente está localizado aqui no estado de São Paulo. Temos aí 5 unidades, tanto em Araraquara, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e também em São Paulo. E hoje estamos aqui com uma presença ilustre, comemorando aqui o mês do professor. Da professora Letícia. Eu vou deixar que ela se apresente, porque nada melhor do que nós falarmos de nós mesmos. Então, professora, fique à vontade. Muito obrigada. Quero agradecer o convite feito por vocês, né, de participar de mais uma live. E hoje eu venho, né, para falar um pouquinho sobre o manejo de comportamento e autismo. Eu sou terapeuta ocupacional de formação. Meu mestrado também é em terapia ocupacional, na área do autismo. Sou pós-graduada em análise do comportamento aplicada. Sou supervisora ABA atualmente também, atuo como terapeuta ocupacional na abordagem da integração sensorial. E estou em formação também, com uma formação avançada em integração sensorial. Então, eu tenho aí já um bom tempinho de atuação com o público autista. E aí, hoje na live, então, o nosso tema vai ser sobre o autismo em si, né? Que eu quero que vocês compartilhem também o que vocês sabem, as dúvidas. Fiquem à vontade para mandar perguntas ou dúvidas no chat. E também a gente vai falar um pouquinho, né, sobre análise do comportamento e sobre o manejo com essas crianças. Principalmente agora que essas crianças estão acessando muito as escolas e os professores, a maioria, né, a gente não pode generalizar, mas a maioria não tem esse preparo, não tem esse suporte, né, com essas crianças. Então, saber o básico acho que ajuda muito nesse momento. E qualquer dúvida vocês vão deixando nos comentários. Então, a princípio, eu vou começar falando um pouquinho do que é o autismo. O autismo, ele é considerado um transtorno de neurodesenvolvimento, que ele tem início precoce, ou seja, na primeira infância, entre o primeiro ano e o segundo ano de vida. O autismo é muito falado, né, o que causa o autismo, tem várias fake news que vão aí, né, perpassando pela gente nas redes sociais, mas hoje a gente desconhece totalmente, né, uma causa específica para o autismo, mas sabe-se que tem sim componentes genéticos, componentes fisiológicos e componentes ambientais. Então, assim, a gente não tem um fator único, né? Ele é uma causa multifatorial, que é o que dificulta ainda mais da gente pensar numa prevenção. E o autismo, como muitas pessoas ainda têm dúvidas também, ele é uma condição. Então, ele não é algo que é uma doença a ser tratada, né? A ser curada. Ele é uma condição que a gente consegue intervir e melhorar nessa funcionalidade, nas habilidades. Aí eu vou falando um pouquinho nisso mais para frente. Os sinais do autismo, né, eles incluem os déficits persistentes na comunicação social e na interação social em contextos domiciliar, clínico, escolar. Então, a criança ela tem que apresentar essas dificuldades múltiplas, né, nos múltiplos contextos, padrões repetitivos de comportamento, restritos também de atividades, interesses. Então, é aquela criança que é muito falado, né, que ao invés de brincar com o carrinho em si, né, dar uma função para esse carrinho, é aquela criança que gosta só de ficar girando a rodinha. Claro que isso é um comportamento isolado, né, não é algo que a gente consegue virar e definir que é o autismo, mas é um exemplo, né? Então, são crianças que não dão muita função para os brinquedos, que gostam sempre das mesmas coisas. Então, tem vários padrões, né? E os sintomas, como eu disse, eles se apresentam precocemente. Então, no autismo, né, no nível mais grave, as crianças geralmente apresentam antes dos 12 meses de vida. Então, a gente já consegue ver alguns sinais como pobre contato visual, aquela criança que não interage quando é chamada, que não tem, né, tem os atrasos do desenvolvimento típico, então aquela criança que atrasa para sorrir, né, fazer um sorriso social, aquela criança que atrasa
no desenvolvimento motor, no engatinhar, no andar, enfim. E é muito perigoso também quando a gente fala dessa janela do desenvolvimento, de quando a criança ou o pediatra, né? Porque muitos pediatras também ainda são despreparados para ver esse autismo, né, na puericultura, nessa infância, nessa primeira infância, e que às vezes eles só olham se a criança está ganhando peso, se a criança está crescendo, mas não olham os comportamentos da criança, né? Não olha esse brincar, não olha essa interação social, e isso é muito perigoso. Então, quando a criança ela tem esses sinais mais evidentes, a gente já consegue suspeitar antes de 1 ano de vida. Agora, quando são sinais... Né, professora? Você disse 12 meses, nem eu tinha, por exemplo, essa informação de que com 12 meses já era possível identificar. Sim, quando é algo mais grave, é possível. E quando os sintomas são mais brandos, né, algo que ainda, às vezes a criança tem um desenvolvimento típico, mas lá na frente ela vai apresentar a partir dos 2 anos, ou então a gente tem muitos diagnósticos também tardios, que é quando a criança entra na fase escolar, então lá com 6, 7 anos, que a gente identifica dificuldades. Então, assim, é muito importante a gente ter um olhar precoce, mas muito cuidado com diagnósticos errados, né? Diagnósticos precoces também. Porque aquela criança, aquela família vai arrastar aquele diagnóstico, ela vai levar aquele diagnóstico para ela. Então, eu sou uma defensora de um olhar cuidadoso, um olhar precoce, mas também cuidado ao dar diagnósticos, né? Porque hoje também virou algo industrial, né? Uma indústria de diagnósticos. Então, a gente precisa que esses sinais, né, eles vão aparecendo entre essa primeira infância. E, geralmente, quando esses sinais eles se apresentam, a gente precisa ver o impacto funcional que tem dessa criança. Porque, às vezes, ela gosta de ver movimentos giratórios, por exemplo, mas ela sabe brincar com outras coisas. Que existe também a diferença entre uma disfunção e uma preferência. Então, a criança ela tem uma disfunção no brincar, por exemplo. Então, ela não sabe brincar funcionalmente com o brinquedo. Ela vai lá e fica só girando o carrinho. Mas tem a criança que tem a preferência. Então, ela gosta, ela acha engraçado ver o ventilador girar. Ela acha engraçado ver algo cair. Então, por isso que eu falo que é muito perigoso, né? A gente olhar só para esses comportamentos isolados. A gente tem que olhar para um todo, né? Então, a gente tenta sempre ver qual é o impacto funcional que esses comportamentos têm na criança também. Então, como que a gente identifica, né? Como que se diagnostica? É um diagnóstico observacional, né? Então, a gente vai através de terapeutas, né, profissionais de diferentes áreas, como terapeuta ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, a pediatria também, às vezes envolve nas sinais mais brandos a psiquiatria, professores de escola. Então é muito importante a gente ter esse olhar multiprofissional dessa criança, de como ela se comporta em todos os ambientes, e também diagnósticos, né, ali durante o desenvolvimento dela, né? Então o desenvolvimento motor, fisiológico, cognitivo e tudo mais. O padrão, ele costuma ter um atraso de fala precoce, né? Então, a criança lá com 2 anos, quando os sintomas, os sinais, né, são mais sutis, o que as mães primeiro percebem, a minha criança não fala, né? A minha criança está atrasada na fala, aí leva para fono, começa a ver algo muito só a fala, e aí a partir desse atraso de fala é que vão identificando os outros sinais. Então, o padrão, assim, geralmente, os pais que, né, começam a desconfiar de algum diagnóstico é pelo atraso de fala. Mas também tem perdas de habilidades sociais ou linguísticas, cognitivas e tudo mais. E aí que a gente entra muito, também a gente ouve às vezes, é mais difícil, é mais incomum, mas existe o autismo regressivo, que é aquela criança que ela se desenvolveu normalmente até os 2 anos de vida ou até mais, dentro da janela típica do desenvolvimento, e aí
de repente, ela começa a perder essas habilidades. Então, ela começa a parar de falar, ela começa a parar de andar, ela começa a parar de brincar, de interagir. Então, ela vai perdendo habilidades funcionais e é o que a gente chama de autismo regressivo. Não se sabe a causa também desse tipo, né, de autismo, mas geralmente acontece nos primeiros 2 anos de vida, né, a partir dos primeiros 2 anos. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, né, sobre o transtorno do espectro autista, ele está disponível no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que os psiquiatras usam geralmente para dar os diagnósticos, né, psiquiatras, neuros, enfim. Eles usam para dar esse diagnóstico. Dentro dele está especificado, né, os critérios diagnósticos, os níveis de gravidade. Então, assim, lá tem todo bem explicadinho, né, o que a criança tem que apresentar, onde ela se enquadra, enfim. E ele é o manual que realmente a gente se norteia para dar esse diagnóstico, né, ou para suspeitar. Então, é a partir dele que a gente começa a criar esse olhar para o transtorno. E aí, o autismo, dentro desse manual, ele está dividido em 3 níveis de gravidade. Então, o nível 1, ele exige, né, um apoio, mas é como se a gente falasse que aquela criança, assim, ela tem algumas habilidades, né, que ela precisa de alguma intervenção, mas é uma criança mais funcional, mais independente. O nível 2, que ela exige ali um apoio substancial, né, um tipo de suporte, aquele intermediário, que ainda também, né, principalmente nas atividades de vida diária, nas interações sociais, ainda tem alguma dificuldade, também precisa de uma maior supervisão. E o nível 3, que é onde ele exige muito apoio substancial, que é aquela criança totalmente dependente, né, que não fala, que não tem nenhuma intenção motora, né, que não tem nenhuma intenção de funcionalidade. Então, é aquele nível mais grave que a gente chama. E aí também eu gosto muito de falar sobre as comorbidades que permeiam o TEA. Muitas pessoas perguntam, né? Meu filho, ele apresenta o diagnóstico de TEA, mas eu acho que ele apresenta também um TOD, por exemplo, que é o transtorno opositor desafiador. Porque tudo que eu falo, ele faz ao contrário. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque hoje em dia, com essa gama de diagnósticos que a gente tem e também com esse maior conhecimento que a gente tem acerca dos transtornos, a gente às vezes acaba diagnosticando errado, né? Às vezes até muito precoce, como eu já falei. Então, assim, as crianças com autismo, principalmente aquelas do nível 2, nível 3, elas costumam ter alguma comorbidade. Então, elas costumam ter uma coexistência, né, de 2 ou mais transtornos, enfim, juntos. Então, além do TEA, ela pode apresentar o TOD, ela pode apresentar o TDAH, que é o transtorno de atenção e hiperatividade, ela pode apresentar uma deficiência intelectual. Então, assim, são diagnósticos isolados, que são observados também isoladamente, mas que podem sim estar dentro do transtorno do espectro autista. Então, são diagnósticos diferentes, mas que eles podem se coexistir, tá? Não obrigatoriamente. Tem muitas crianças que têm só as características e os sinais do TEA. E tem crianças que a gente vai vendo, principalmente quando está na fase escolar, a gente vai vendo, né, uma deficiência intelectual, um TDAH. Então, a gente vai, às vezes, somando diagnósticos, né? E muitas das E aí, como que vezes, professora, isso é muito observado pelos professores, né? O papel do professor é muito importante. Tanto a presença do responsável em contato com a escola, como também o professor em contato com os pais dessa criança. Com certeza, os professores hoje em dia, eles têm um papel fundamental e importante, porque principalmente eles, né, nessa fase pré-escolar, que está nessa fase de alfabetização, que acompanha ali um desenvolvimento, né, de aprendizagem daquela criança, às vezes ele percebe alterações que no contexto de casa, às vezes passa despercebido, num contexto de lazer também. Então é muito importante essa observação dos professores em sala de aula. Tá? E aí, como que a gente intervém
com a criança autista, né? Existe uma avaliação e a intervenção desses comportamentos para realmente a gente ver se eles são apenas comportamentos de crianças, né? Ah, ele faz birra, não por isso ele tem TEA, não por isso ele tem TOD. Então a gente tem que ver e avaliar esses comportamentos. E aí, diagnosticado, a gente entra com intervenções comportamentais, né? Que é o manejo desses comportamentos, que a gente, aqui eu vou nomear, às vezes, como interferente, disruptivo, inadequado, que são as mesmas coisas. A psicoeducação também é uma intervenção super importante, principalmente essas que têm uma dificuldade de aprendizagem, né, associada. O treino de habilidades sociais e motoras, que são essenciais, né? São até critérios de diagnóstico do TEA, né? Que são esses déficits nesses âmbitos. Ensinos também de autorregulação emocional para essa criança que tem um cognitivo mais preservado. Em algum momento que ela se frustra, ou ela não sabe lidar com alguma perda, né? De um jogo no meio da escola, ou às vezes uma frustração mesmo na atividade pedagógica que ela não consegue exercer. Ela precisa se reconhecer e saber se autorregular. A gente também trabalha muito com a orientação dos pais e a orientação dos professores. Então, sempre a supervisora, né, a aba, ou então se na escola tiver alguma responsável, né, por esse ensino especial, é sempre importante ter essa orientação para os professores também. Porque, como a gente já disse, às vezes eles são os primordiais, né? Eles são os primeiros que vão ver aquela criança de uma maneira mais detalhada, né, nesse ensino. Então, um pouquinho, para a gente falar sobre o manejo desses comportamentos, a gente precisa entender o que tem por trás, né? O que veio para a gente aprender sobre esse manejo. A gente chama né, existe a análise do comportamento aplicada, que é uma ciência que trabalha muito com uma tríplice contingência, que a gente chama. Então, são 3 coisas que a gente precisa saber ao olhar aquela criança, né? Ao olhar aquele comportamento. Então, a gente precisa entender o contexto que aquela criança está. Então, se é o contexto escolar, se é o contexto da casa, se é o contexto de um lazer. A gente precisa identificar a resposta que essa criança está dando, que é o comportamento em si, e a consequência dessa resposta. Então, o que ele fez depois desse comportamento? A gente sabendo, né, olhar esses 3 pilares da análise do comportamento, a gente consegue intervir, tá? Então, é muito importante a gente saber qual é a função desse comportamento, o porquê que a criança fez isso, né, agiu dessa forma, para que a gente consiga, né, se for um comportamento realmente interferente, que socialmente não é adequado, enfim, a gente consegue moldar e trazer consequências melhores, né? Que esse ambiente também vai moldar esses comportamentos. E isso a gente não fala só de crianças autistas, a gente fala também de crianças típicas. Então, a análise do comportamento, esse manejo de comportamento, também vale para crianças típicas, né? Então, como eu falo, tem a birra, que tem um diagnóstico por trás, que talvez é até uma maneira de expressar da criança, né? Ela não sabe expressar de outra forma. E tem a birra de uma criança típica que está ali tentando, né, conseguir do jeito que ela acha adequado. Então, a análise do comportamento, ela vem muito para, assim, a gente pode aplicar para todos os tipos de crianças, mas ela ficou bem conhecida com crianças com autismo, né? Que tem evidência científica, que tem um bom desempenho, né? Que tem boas comprovações. Dentro, né, da análise do comportamento, a gente trabalha com os esquemas de reforçamento. Eu não vou entrar muito nisso, né? Porque é algo muito específico, mas só para vocês entenderem, né? A análise do comportamento, né? O ABA, ela tem até uma fama em que é uma base da troca, né? A gente faz troca, aquela criança fica sempre sob controle disso, ela sempre vai fazer algo para ganhar algo. E assim, não deixa de ser uma troca, mas a gente algo bem aplicado, né? Que você tem esse conhecimento, ele vira algo funcional. Eu gosto de dizer que a gente trabalha com combinados. Então, ao invés de eu falar, se você fizer essa tarefa, você vai ganhar o seu brinquedo, eu vou falar para ela e explicar, olha,
primeiro a gente vai fazer a sua tarefa e depois vai fazer o seu brinquedo. Até porque muitas crianças, principalmente essas que têm alguns problemas de comportamento, a hora que você der, né, disser a condição, pode gerar algum comportamento disruptivo, né, algum comportamento inadequado. Então, eu tento sempre, né, fazer dessa forma, na forma de combinados, nunca nessa base de troca, porque a vida, né, se a gente for pensar numa generalização de comportamentos e de ambientes, aquela criança nem sempre vai ter acesso a trocas. Então, ela tem que entender que naquele ambiente tem as regras. Então, na escola, existe a hora de brincar, existe a hora de fazer a tarefa, existe a hora... E assim, cada criança ela é única. Então, o professor, dentro do ambiente escolar, ele tem que entender que se aquela criança com autismo, ela não vai ser igual a outra criança do ano passado, né? O diagnóstico é o mesmo, mas as necessidades são outras. Então, é muito importante a gente conhecer a criança, conversar com esses pais, olha, como é que seu filho se comporta? Dentro de casa é uma análise, dentro da escola é o professor que vai fazer, né? Então, assim, ter um parâmetro dessa criança, do que ela gosta. A gente vai pensar muito na adaptação de atividade. Vamos usar de atividades que a criança gosta. Ah, ela gosta de animais? A gente consegue adaptar atividades para animais, por exemplo. Atividades de matemática, contagem de animais, atividades de português, né? Vamos nomear os animais. Enfim, é muito importante a gente trabalhar com o interesse da criança, que é um pouco desse reforço, né? Que a criança gosta, o que é positivo para ela. Diferentemente da punição. A punição a gente não usa, apesar de estar na literatura, é algo que a gente não usa, porque a punição é uma situação aversiva que a criança vai estar passando e é muito fácil dessa criança ter prejuízos emocionais com essa punição. Então, o medo é um prejuízo emocional, né? Se ela tiver algum medo, ela vai deixar até mesmo, às vezes, de falar, de se expressar por medo do que o outro vai pensar, de ser, às vezes, né, ser motivo de risada, enfim. Então, a punição a gente evita muito, e eu falo que a punição, ela não ensina, né? Ela só vai funcionar, talvez, ali naquele momento, mas ela não vai ensinar a criança, pelo contrário. Então, é muito importante a gente saber a função desses comportamentos para a gente saber agir de forma correta. E a gente agindo de forma correta, é muito mais fácil desse comportamento, né, adequado, ele vir a acontecer de novo, do que se a gente punir, que às vezes, se for uma criança, por exemplo, que tem um diagnóstico, né, de TOD, que é o opositor desafiador, a probabilidade dele acontecer com uma punição é muito maior. E a gente sempre quer, né, ajudar essa criança a se expressar de uma maneira melhor, né, mais adequada, em que todo mundo consiga entender. Então, sempre é importante observar e entender as funções desses comportamentos, que dependendo da função, a gente consegue até antecipar, né? E quais são as funções, né, desse comportamento? Por exemplo, a criança, no momento que ela está ali na sala de aula, que é o momento da atividade, e ela quer ir para o recreio, porque ela quer comer o lanche dela. A gente pode ter... aí, nesse momento, ela começa as crises de birra. Então, ela pode começar a gritar, ela pode começar a se jogar no chão, ela pode começar a se bater, né? Tem vários comportamentos que ela pode expressar. E esse antecedente, né, da gente entender o contexto, né, do porquê que isso está acontecendo, é o porquê ela quer ir para o lanche, mas ela não sabe se expressar de outra forma. Então, ela vai ter esses comportamentos porque ela quer acesso ao recreio. Então, aí é muito importante, eu vou falar mais para frente, estratégias que a gente consegue fazer para antecipar esse comportamento, né? Então, às vezes a criança ela quer um reforço tangível, que é o alimento, né? Ir para o recreio. A gente pode usar, por exemplo, uma rotina visual, né? Então, para a criança entender que ela agora é a aula, né, das continhas, depois é a aula das letrinhas e depois é o recreio. A gente pode fazer dessa forma, é uma estratégia, por exemplo, né? Então, tem essa função dele querer acesso a algo, tá? É uma das funções de comportamento.
Outra função de comportamento pode ser a atenção. Então, essa criança, ela pode se aproximar e interagir de alguma forma não muito adequada, porque ela quer a atenção do professor. Ela não quer atenção... Assim, o professor, ele está ali dando atenção para 20 e poucos alunos. E ele quer atenção para ele. Então, ele também pode expressar o mesmo comportamento de gritar, de se bater, de jogar coisas no chão. E aí, ele quer a atenção do professor. Então, é sempre importante a gente saber quais podem ser os tipos, né, de funções de comportamento. E aí, também, ele pode ter esses mesmos comportamentos para se esquivar de uma tarefa, para não querer fazer, né, a lição de casa, né, no caso dos pais em casa ou da professora na escola. Então, ele pode também ter a função de fuga e esquiva. E, por fim, também, ele pode ter alguma função de autorregulação. Então, é aquela criança que, às vezes, a escola exige muito tempo sentado. E aquela criança não consegue ficar o tempo exigido sentado. Ele precisa andar, ele precisa correr, nem que for 5 minutinhos. Então, é importante também a gente saber que existe uma função de autorregulação. Aquela criança, às vezes, precisa sair da sala de aula, precisa andar um pouquinho, ser livre desses 5 minutinhos, para depois ela conseguir voltar e focar. Então, assim, tem várias, né, funções, mas eu falei as 4 mais comuns, que é o acesso a um item que ela queira, a função de atenção, que é quando ela quer a atenção de uma pessoa específica, a função social e a função de autorregulação, tá? Professor, Pode falar. tem alguns comentários aqui que eu acredito que pega muito o gancho do que você mencionou agora. O Benini, _Paulo, disse o seguinte: infelizmente, o bloqueio em aceitar que o filho possui algo atrasa a evolução da criança. E aí o Maurício Tambula Capinala disse o seguinte: há uma criança, acredito que seja um caso, há uma criança com hábito e costume de participar numa das confusões dos pais, só que essa mesma não obedece. Qual seria a conduta para que essa mesma mude de comportamento? A gente teria que fazer uma análise mais ampla da situação, né? Então, só por essa mensagem, é até um pouco difícil. Assim, é possível, mas precisa ter esse cuidado, né? Da gente entender. Então, a gente precisaria analisar um pouco mais a fundo, maior contexto e tudo mais. E do primeiro comentário, é muito comum, né? Os pais passarem por esse processo de luto. Porque o recebimento de um diagnóstico é um luto para os pais, né? Que eles esperam esse filho perfeito, eles idealizam esse filho típico, e aí talvez venha com um diagnóstico. Então, os pais, eles têm um processo de luto e um deles é a negação. E essa negação, realmente, às vezes atrasa, né, a busca de terapias, a busca de intervenções, que vai atrasando o desenvolvimento dessa criança. Com certeza. E a gente cresce muito com essa visão também, né? O exemplo, tem que fugir um pouco ali do que tem que ser, nossa, já começa aquele desespero, nossa, e isso é muito por falta de conhecimento. Um exemplo, quando esse mês, principalmente, a gente trouxe vários temas voltados para os professores, que são quem formam todos nós. Então, o conhecimento, principalmente do papel do professor junto com os responsáveis dessas crianças, fazem com que até conscientiza e acalma também a forma que o pai vai agir, né? Vai aceitar, vai levar e também vai participar do envolvimento também. Com certeza, até porque, às vezes, os pais até terceirizam esse cuidado para os professores, né? Como assim, olha, meu filho está aí na escola, vocês têm que fazer o que é possível. Ou então, vocês têm que fazer ele ser igual aos outros, né? E às vezes, essa notícia... Eu já recebi, por exemplo, muitos pais que vem falando assim, olha, a escola sinalizou alguma coisa pra gente, mas a gente não vê nada no nosso filho. Só que no contexto escolar, é como eu disse, ali o professor, ele tem um olhar do tipo, essa criança se comporta diferente das outras, essa criança, ela tem um déficit de aprendizagem,
Às vezes aquele mais quietinho, aquele muito mais agitado. Mas é isso, a gente tem que tomar cuidado para não generalizar e sair aí falando de diagnósticos, porque é isso, a gente tem que se responsabilizar por essa família, né? Tem que ser super responsável pelo que a gente fala, né? Pelo que a gente sugere. Então, assim, a sugestão de algo, né, de algum comportamento é importante, né? Então, assim, observa seu filho em casa antes de falar de algum diagnóstico. Mas, com certeza, hoje em dia, os professores, eles são os primeiros que percebem. Com certeza. E ficou mais tempo, né? Sim, às vezes a criança fica em período integral na escola, ela fica mais tempo lá do que em casa. Com certeza. Então, a partir disso, a gente consegue entender como que a gente vai manejar esses comportamentos, né? Então, o primeiro passo desse comportamento é de descobrir qual é a função. O segundo é de não reforçar esses comportamentos. O terceiro é o que eu quero que a criança faça, né, no lugar desse comportamento interferente. E o quarto que é ensinar um comportamento alternativo, né? Então, o que eu quero que ela aprenda? E a partir disso, a gente começa a entender, né? O que a gente não deve fazer nos momentos que a criança está ali na escola, na sala de aula, né? Que ela está colocando algum comportamento, né? Em evidência. Então, a gente não faz chantagem, não faz ameaça, não tenta conversar no momento de desregulação emocional da criança, isso pode deixar ela ainda mais desregulada. Não ficar dando lições de moral, ou então ficar tentando explicar, né, como agir. Não se comparar também com as outras crianças, né? Então, pais, professores, não ficar comparando as crianças entre si. Não gritar, que parece coisa óbvia, mas às vezes acontece. E muito menos ficar nesse cabo de guerra, né? Entre xingamentos, provocações. Então, quando essa criança, dentro do contexto escolar, ela começa com alguns comportamentos, a gente primeiro precisa entender o que ela quer expressar, né? Qual que é a função, o que ela quer dizer. E aí, a partir disso, a gente acolhe, né? Vamos acolher essa criança, ensinar habilidades talvez alternativas. E aí entra muito da gente também se autorregular. Então, o professor ele precisa estar preparado para lidar com essa desregulação da criança e ele não ficar nervoso, né? Porque ali, muitas vezes, ele vai ser o momento de proteção, a rede de apoio para essa criança. Então, ele precisa também estar regulado emocionalmente. E aí, como eu falei de algumas estratégias que eu queria mostrar para vocês, né? Para a gente até ir encerrando, a gente pode, então, ensinar respostas alternativas para essas crianças. Então, a criança ela quer atenção. Como que ela pode pedir atenção de uma forma mais adequada? Do que ao invés dela jogar objetos no chão, gritar no meio da sala, levantar e começar a bater nos amigos. Como que a gente pode ensinar, né, essa resposta alternativa, por exemplo, de atenção? Ele tem uma falta de habilidade de falar, de pedir. Então, talvez a gente vá, né, modelando, se expressando o que ele quer. Chega perto dele e pergunta o que você quer. Às vezes, dê opções para a criança, porque ela não vai saber nomear. Se ela, às vezes, tem uma dificuldade de fala, mostrar imagens, mostrar ilustrações. Então, assim, a gente vai tentando, né, ajudar essa criança a se expressar de uma forma mais adequada e ela vai associando, né, uma forma de aprendizagem. Para eu querer atenção, talvez eu tenha que ir lá na professora e entregar uma figura. Para eu querer atenção, eu tenho que ir lá na professora e dar um toque nela. Ou então levantar minha mão. Então, assim, tem esse ensino, né? Uma das estratégias é esse ensino de respostas alternativas. A gente também pode se antecipar, né? Então, se você sabe que aquela criança vai chegar a uma determinada hora da sua aula e ela não vai aguentar mais ficar sentada, a gente não vai deixar ela ficar, né, desregulada. A gente vai antecipar. Então, o meu aluno, ele consegue ficar 1 hora sentado. Depois da minha observação, ele conseguiu ficar 1 hora sentado. Quando der ali uns 50 minutos, você já vai, pede para um apoio da escola, né? Ir lá, levar ele um pouquinho no recreio, às vezes só levar ele no banheiro, beber água, né? Para ele se regular novamente, né? Você vai antecipar esse comportamento.
E também o uso de rotinas visuais, de quadros visuais, que ajudam muito também a antecipar e a criança entender, que hora que minha mãe vai me buscar? Porque eu posso ficar muito irritado e expressar por forma, né, de comportamentos disruptivos que eu quero ir embora. Mas que hora que essa mãe vem me buscar? Então, aí eu posso colocar ali uma rotina visual da criança. Mesma coisa em casa, mesma coisa na escola, mesma coisa em atividade de lazer. Então, isso serve muito também para as crianças, né? Uso de quadros de incentivo, ou às vezes temporizador. Então, mesma situação, minha criança quer ir embora. Então vamos colocar ali 50 minutos que ela sabe que a hora que o relógio apitar é a hora que ela vai poder sair. Economia de fichas, né? Que isso é mais para um contexto clínico, mas também aquela criança, eu não quero fazer todas as atividades do dia. Então a gente combina de fazer 3 atividades. Aí cada atividade feita, ele pode receber, né? Às vezes, se ele gosta de animais, então cada atividade é um animalzinho diferente. No final, ele recebe todos os animais da floresta, enfim, seja que ele gostar. Então, assim, são estratégias que a gente vai tentando ajudar, né? Para que as crianças, cada vez menos, elas precisem de comportamentos disruptivos e a gente ensine novas habilidades para elas. Porque as crianças que fazem terapia, por exemplo, às vezes muitas pessoas pensam, mas é lá na terapia que ela vai aprender. Tudo bem, ela pode aprender na terapia, mas aonde ela vai aplicar o que ela aprende? Na escola, em casa. Então, é muito importante todo mundo se conversar. E, professores, o conselho que eu tenho para dar para vocês, exijam também, né, o que tiver, claro, na alçada de vocês, exijam conversar com os profissionais que tratam as crianças que vocês atendem, né? Que intervêm também porque vocês estão recebendo, e muitas vezes vocês são os profissionais que mais tempo têm com a criança. Então, assim, sejam supervisionados, né, por alguém, aceitem nas escolas, aceitem as supervisoras entrarem no caso, né, na escola. É muito importante essa parceria, né, entre clínica, escola, entre os pais, porque se todo mundo se conversar e fizer de um mesmo jeito, essa criança só tem a ganhar. Verdade. Foi o que a gente comentou antes da professora, a presença ali do professor. Tem um comentário aqui, professora, da Ju_JPAD, diz o seguinte, que ela conta que teve um aluno autista de nível de suporte 3 e uma boa estratégia foi trabalhar com rotina, com imagens para antecipação. Sim, a criança autista, né, e com outros diagnósticos, elas são muito visuais. Então, quanto mais a gente ilustrar, quanto mais a gente mostrar essas imagens, essa criança vai associar melhor do que grandes textos, ou às vezes até mesmo escritos. Então, as imagens costumam funcionar muito bem para essas crianças. Bom, professora, antes de a gente encerrar, eu queria dar alguns recados aqui, agradecer, né, ali a sua participação. Para quem participou e desejar o certificado, você pode mandar uma mensagem aqui para o nosso Instagram do focar.ead com seu nome, CPF e e-mail, para que a gente faça a emissão do certificado que vai ser enviado até amanhã. Sigam a professora para apoiar ali o trabalho dela. Vou deixar com que ela se despeça daqui a pouco, eu não vou nem fazer isso. Ela começou se apresentando, ela deu o show e ela vai finalizar. E convidar vocês também para o nosso webinar agora do dia 23. Tá lotado de inscrições, graças a Deus, que os professores estão buscando aí aprender mais sobre essa área. Inclusive, professora, hoje, antes de conversar com você, a gente até atrasou uns 2, 3 minutos, que eu estava finalizando uma ligação, conversando com uma professora que está migrando para tentar entrar aí nessa área de educação especial. Ela já tem ali algumas especializações, mas ela quer ir mais a fundo. Eu vou deixar a professora que você se despeça, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua. Eu que agradeço, né, novamente o convite. Eu espero ter passado aí um pouquinho, né, apesar que passou bem rápido, né, mas espero ter ajudado vocês de alguma forma. E se vocês quiserem, meu Instagram está disponível, né, podem seguir, podem mandar mensagem. Também, né, se alguém tiver interesse em supervisões individuais, também estou disponível.
E agradeço a participação de todos vocês, o tempinho que tiraram aí para aprender um pouquinho mais. Bom, professora, muito obrigado. Para você que está ao vivo, muito obrigado pela ter ficado aqui conosco. Ou se você está assistindo alguma das nossas outras redes sociais, sigam a professora, sigam o Instituto Focar e mandem mensagem para a diretoria autorizar mais e mais e mais lives com esse tema. Até a próxima e fiquem com Deus. Boa Tchau. noite.